A paz do Senhor Jesus, estamos aqui de volta com as lives, né? Vamos fazer aqui um pequeno culto para engrandecer e enaltecer a pessoa do Senhor Jesus. Vamos ler uma passagem muito boa de se ler, no capítulo 8 de João, que fala sobre uma mulher que foi apanhada no ato de adultério, né? E os religiosos da época tentavam de toda maneira prejudicar o Senhor Jesus no seu ministério, para tentar incriminar, para tentar atrapalhar a obra de Deus. O incrível da religião, né, dos religiosos, é que eles não perceberam que perderam a direção de Deus. Não perceberam que não foram chamados para condenar pessoas, mas para ajudar as pessoas a entrar no céu, para curar as pessoas, para tratar as pessoas, né? Para fazer o papel de um verdadeiro representante de Deus na Terra. E isso nos faz refletir, nos faz pensar de que maneira estamos buscando a Deus, de que maneira estamos fazendo a obra de Deus, né? Se os judeus israelitas, na sua época, eram um povo escolhido, está na Bíblia, escolhido por Deus, consagrado, separado, para mostrar Deus, né? Para publicar Deus, para buscar a Deus, para adorar a Deus. E eles fugiram do verdadeiro propósito, que era adorar a Deus em espírito e em verdade, e em seguida proclamar, né? Mostrar ao mundo, aos povos, às nações, quem era Deus. Isso é muito interessante, para que esse tipo de entendimento, esse tipo de pensamento não venha também sondar nossos corações, não venha também nos atrapalhar na caminhada, né? E se tornar um religioso ao ponto de querer condenar pessoas, né? Ao ponto de querer condenar pessoas. É muito interessante isso. Vamos aqui ler uma passagem, né? Da palavra de Deus. Os irmãos podem colocar a oração aí. Sempre que a gente subir aos montes, né? Ele vai apresentar os pedidos de orações para que Deus possa abençoar cada um poderosamente, certo? O propósito dos montes é para que Deus venha resolver, né? Venha se revelar e venha tratar com as pessoas, venha trazer o seu melhor através dos dons do Espírito Santo. Perdão. Capítulo 8 de João, temos uma passagem muito boa, muito interessante de se meditar, que diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo via ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato de adultério, adulterando. E na lei de Moisés, que as tais sejam apedrejadas, tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntou-lhe, e endireitando-se, disse-lhe: aquele que dentre vós está sem pecado,
seja primeiro que atire pedra contra ela. E, tornando-se a inclinar-se, escrevia na terra. E quando ouviram isto, redaguidos da consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse à mulher: onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ele disse: ninguém, Senhor. E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Muito interessante essa passagem, pois os religiosos colocam a lei, ou seja, colocam a palavra de Deus, certo? Para que Jesus viesse a executar a palavra de Deus. Não era errado se Jesus dissesse que era para apredejá-lo, porque estava na lei, estava na palavra de Deus. A questão é que o Senhor Jesus, ele não veio condenar ninguém. Ele veio salvar. Então veja o dilema que é criado, veja a situação que é criada para tentar incriminar o Senhor Jesus. Eles esperando que se o Jesus dissesse: apredeis, eles teriam o que dizer sobre a pessoa do Messias. Como é que o Senhor Messias a condenou? Se ele não a condenasse, eles iriam dizer: você transgride a lei de Moisés, a lei de Deus, e faz de forma diferente. A primeira coisa que há nesse contexto aqui é a injustiça. Porque, primeiramente, trouxeram somente a mulher. E cadê o homem que estava cometendo também o ato? Então você vê que começa, primeiramente, um ato de injustiça. Injustiça para Deus é um pecado muito grave. Você praticar injustiça contra alguém. Certo? Eles queriam praticar a lei, mas quebrando princípios. Quebrando o princípio da lei, que é a justiça e o amor. Jesus, ele condenou os religiosos da época por 3 pecados graves. Eles deixaram de praticar a lei, a palavra de Deus, cumprir, a fé e o amor. Eles não estavam praticando. Eles estavam pregando, mas não estavam vivendo. E por eles pregar e não viver, configura-se, primeiramente, hipocrisia. Certo? Segundo, injustiça, porque eles estavam pregando, não praticava e ainda criava leis humanas para colocar fardos pesados em cima das pessoas. Eles não tinham mais o sentimento, o propósito de adorar a Deus em espírito e em verdade. Eles não tinham mais o propósito de buscar a Deus, mas somente de usar a lei para condenar pessoas e não mais para tratar as pessoas. Quando Deus chegou a dizer que estava cheio de sacrifícios, mas queria o cumprimento da palavra, porque eles banalizaram a palavra de Deus. Deixaram de cumprir a palavra. Ou seja, por exemplo, quando se pecava, era necessário pegar um animal inocente para que a culpa ficasse no animal e você ficasse isento do pecado, certo? Através do sacrifício do processo do sacerdote. Isso estava na lei. No lugar disso, trazendo um constrangimento para o seu coração, que estava morrendo um animal inocente no seu lugar, isso impedisse deles pecar, não. Eles começaram a banalizar.
Eles começaram a pecar deliberadamente, né, de forma contínua, por querer pecar mesmo. Ele diz assim: ofereça uma oferta ao Senhor, ou seja, faça um sacrifício. Então daí você veja que o sentido de buscar a Deus perdeu a essência, perdeu o verdadeiro entendimento de temor a Deus, de não querer pecar contra Deus por temor, certo? Eles estavam pecando de forma deliberada. Então, eles vieram se afastando de Deus aos poucos. Vieram se afastando aos poucos. E começaram, no lugar de tratar as pessoas que estavam pecando, que estavam errando, começaram a condenar as pessoas. Né? Começaram a ver a palavra de Deus de forma distorcida, de forma errônea. Quando Jesus chega no cenário, na época desses religiosos, eles estavam, a maioria deles, corrompidos. A maioria deles já não via Deus de forma correta. Já não estava vendo mais Deus de forma positiva. E já estavam buscando a Deus por interesse próprio. Como o próprio Cristo falou, amava mais as cadeiras, ou seja, os lugares. Estava buscando Deus por status, não mais por vocação. Começaram a se desviar do verdadeiro propósito da palavra de Deus. Eles começaram a se engrandecer no lugar de engrandecer a Deus. Né? Mudou todo o panorama, mudou toda a forma de se ver Deus, de buscar a Deus. Por isso que eles, quando via alguém errando, eles queriam executar a lei para tentar destruir as pessoas, para tentar matar as pessoas, e não para trazer vida, e não para restaurar as vidas. Jesus chegou a dizer: vocês percorrem céu e terra para fazer um prosélito, e quando fazem 2 vezes filho do inferno. O que significa isso? Ou seja, eles pegavam, certo? Começaram a fazer discípulos, e no lugar de fazer discípulo para Deus, estavam fazendo para eles próprios, para eles executar suas maldades. Por isso que Jesus, ele não se une com eles. Era impossível, até porque Jesus tentou. Jesus começou a pregar nos templos, Jesus começou a pregar nas sinagogas, e Jesus foi expulso do templo. Já pensou? O próprio Deus ser expulso da casa de Deus. Veja como a religiosidade, se a pessoa não tiver cuidado, você tira Deus da igreja, certo? E vai ficar lá só. Isso aconteceu também no livro do Apocalipse, numa das igrejas modernas, né? Da época, aliás, da época dos apóstolos. Uma delas, Cristo estava fora da igreja e fora da vida deles. Eu acredito que seja Filadélfia, não me lembro direito. Mas você veja que isso acontece. Isso é real. O crente ou o homem que busca a Deus, ele pode se afastar estando dentro da igreja. Ele pode estar morto espiritual, nunca se afastou para o mundo, mas está afastado dentro da igreja. Ele está morto dentro da igreja e não sabe. Porque começa no interior. Você começa a se afastar aqui dentro. Certo? E às vezes tem gente que não quer ir para o mundo, porque existe algum benefício dentro do templo. Existe algum benefício dentro da igreja e ele fica lá por causa disso. Porque está se beneficiando de algo. Não porque está buscando mais a Deus em espírito e em verdade. O objetivo não é mais esse. Quando isso acontece injustiça. Acontece esse tipo de ação religiosa. Que no lugar de tratar as pessoas, começa a matar pessoas. É interessante, né? Se Jesus viesse hoje, isso ia acontecer do mesmo jeito. Porque muitas religiões hoje estão distantes e não percebem. Estão distantes de Deus. Muitas pessoas estão distantes de Deus. Não todas, lógico, né? Existem exceções. Mas muita gente está distante de Deus e não sabe que ele está distante dele. Porque não consegue olhar para si mesmo. Não consegue ver Deus nas pessoas.
Então, os religiosos, eles trazem a mulher, certo? De forma injusta, porque não trouxe os dois, só trouxe um, daí já começou errado o negócio. E a intenção deles não era para ajudar a mulher, ou praticar o que era correto, que era a lei, mas com o propósito de incriminar o inocente, que era o Senhor Jesus. Diga aí, incriminar duas pessoas ao mesmo tempo. E Jesus foi colocado numa situação, se fosse uma pessoa normal, muito difícil, muito complicada. Porque a lei dizia que tinha que apedrejar. E Jesus veio para trazer vida. Mas Jesus, ele, com espírito de sabedoria, ele diz: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Se você se sente justo, se você é justo de verdade, se você não está pecando, joga a primeira pedra. Ou se você nunca pecou. Jesus mostra verdades que as pessoas não querem enxergar. Jesus fez eles olhar para eles mesmos e deixar de olhar para a mulher. Quando nós olhamos para nós mesmos, quando nós nos examinamos, nós vamos ver que talvez a gente seja mais falho do que aquele que nós estamos apontando, ou aquele que nós queremos apontar. Jesus traz uma realidade, uma verdade. A gente tem que olhar primeiro para nós. Temos que trabalhar com a justiça e não com injustiça. Porque Deus, ele quer tratar as pessoas, salvar as pessoas e não destruir as pessoas. A religião, a palavra de Deus, ela é pura e ela é santa e é verdadeira. A religião, ela é verdadeira. As pessoas é que se tornam religiosos, mas no sentido pejorativo, no sentido errado, no sentido que Deus, ele não manda fazer dessa forma. O erro está em quando nós queremos fazer da nossa maneira, certo? Ou criar leis para ter igual poder ou superior à palavra de Deus. Quando isso acontece, as coisas erradas começam a acontecer. As coisas começam a sair do contexto correto. Então, a palavra de Deus, ela não veio para condenar ninguém. Ela veio para ajudar as pessoas. O apóstolo Paulo diz que a lei, ela serviu de aio. Aio quer dizer professor. Ou seja, serviu de ensino para que o homem entendesse o que é certo e o que é errado, para que o homem tivesse o freio, para que ele não ficasse de forma desenfreada, certo? Ao ponto de ninguém suportar uns aos outros. Quando o homem não consegue cumprir a lei, Deus, ele envia seu filho para cumprir a lei. Perdão. Para cumprir a lei, certo? Por isso que Jesus, para os judeus, é escândalo. Porque para eles era impossível um Cristo, um Messias morrer na cruz. E para os gregos, que era sábio, que tinha entendimento, é loucura o Senhor Jesus. Porque como pode um homem morrer e ser um herói? Porque na cultura grega, os heróis eram dotados de poderes e eles sobressaíam sobre os outros. Mas Jesus morre na cruz. Mas ressuscita. Entende? Não há lógica humana para os sábios isso. Não há, para os judeus, entendimento num homem que morre na cruz, se a cruz era sino e maldição. Mas se eles tivessem com o coração voltado para a palavra de Deus de forma correta, eles iam entender que Jesus anulou a maldição que estava na lei, que dizia: maldito todo homem
que não cumprir a palavra de Deus. Havia uma maldição sobre o homem, ninguém conseguiu cumprir. Jesus morre no madeiro para anular essa maldição. Se eles entendessem isso, se eles estivessem ávidos a entender as Escrituras, eles iam entender isso. Por isso, e para eles, os judeus, Jesus é escândalo. E para os gregos, Jesus não pode ser um herói como os heróis da mitologia grega. Compreendendo dessa forma como as pessoas estavam se comportando na época de Jesus, por isso que eles não entenderam, por isso que Jesus ele não se misturou com os religiosos da época, era impossível. Eles estavam com entendimento totalmente errado a respeito das Escrituras. Eles tinham perdido a essência, o sentido da palavra de Deus, o verdadeiro sentido da palavra de Deus. Então é isso, pessoal. A palavra de Deus ela veio para salvar, certo? Ela veio para trazer vida, e vida com abundância. O Evangelho ele veio para transformar as pessoas. O Evangelho é boas novas. Boas novas significa o Evangelho. Então, o Senhor Jesus, da forma que Ele livrou aquela mulher da morte, Ele livra qualquer um da morte, da condenação eterna, através da pessoa dele. É só crer e aceitar o Senhor Jesus. E Ele te justificará de toda a condenação. Assim como Ele disse para a mulher: mulher, cadê os teus acusadores? E ela olha e diz: não os vejo. Alguém te condenou? Ela disse: não, também eu não te condeno. Não tem pecado que Deus ele não absolva, que Ele não purifique, certo? Todo pecado, ele é perdoado por Deus. Então não se preocupe com o que você fez, certo? Acredite, creia no Evangelho, que Ele pode mudar a sua vida. Vamos fazer uma pequena oração para que Deus possa chegar com esclarecimento, abençoar cada um poderosamente. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, muito obrigado, Pai, pela palavra, que nesse momento, essa noite, o Senhor possa trazer esclarecimento aos corações, possa trazer saúde sentimental, saúde física, saúde espiritual. O Senhor é medicina, o Senhor é luz, o Senhor é a verdade. Leva para os corações a tua paz, a tua misericórdia, o teu perdão, as tuas maravilhas. Concede às pessoas o desejo do coração, concede às pessoas aquilo que elas precisam. Abre as portas de emprego, abrem a porta da mente, da sabedoria, do conhecimento. Leva aos corações a tua paz, a tua misericórdia, o teu perdão, a tua justiça. Chega em cada vida, Deus, com os teus planos, com os teus projetos, que o Senhor possa se revelar a cada pessoa, que o Senhor possa trazer livramento, que o Senhor possa ajudar a cada um a encontrar de forma precisa, de forma correta, que as pessoas possam compreender o Evangelho de forma clara, de forma justa. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa curar e sarar as pessoas que precisam de cura física, que a tua medicina, a tua saúde os alcance. O Senhor repreenda também toda a força oculta e maligna que vem de fronte, contrário às vidas, contrário à tua palavra, contrário à tua justiça. O Senhor é o Deus de Jacó, é o Deus vivo de Israel. O Senhor é ontem, hoje e eternamente. Nada pode suportar a tua glória e a tua presença. Em nome do Senhor Jesus Cristo, confirma na vida de cada um aquilo que eles precisam e necessitam. Confirma em nome do Senhor Jesus. Abençoa a todos de maneira poderosa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Seja com todos, Deus, para a honra e tua glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém
E graças a Deus. Fica na paz.